Compartilhar com os irmãos uma palavra que o Espírito Santo ele me incomodou nessa semana, porque nós falamos tanto da nova aliança. A nossa vida, na verdade, nós cremos, esse é o evangelho que nós pregamos, que a nossa vida ela está baseada na nova aliança. Na nova aliança. Agora, eu quero compartilhar com você hoje qual que é a base desta nova aliança. Por que que hoje nós podemos viver com base naquilo que Cristo liberou sobre as nossas vidas? Por que que nós podemos desfrutar da obra do Calvário? Por que que nós podemos desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós? Então, quando eu entendo a base do que Cristo realizou na cruz, como foi que Cristo chegou até a cruz, eu vou compreender essas verdades e eu vou aplicá-las na minha vida pessoal. Então, hoje eu vou passear um pouco no Velho Testamento com você, praticamente não vai dar tempo de ler todos os textos que eu quero ler com você, mas muitos deles eu vou citar e você pode anotar para ler na sua casa. Mas eu quero que você entenda que a base da nova aliança é algo que nós chamamos de aliança de sangue. Ou seja, Cristo ele veio por um caminho correto. Mesmo Deus ele sendo Deus, ele não age de uma maneira errada. Ele precisa agir de acordo com a sua palavra. E eu preciso compreender essa perspectiva para entender a obra do Calvário. E quando nós estudamos sobre esse assunto que nós falamos de aliança de sangue, nós vamos perceber durante toda a palavra de Deus. Você vai perceber durante toda a Bíblia que o Senhor de fato ele controla toda a história. Porque o Senhor é soberano. Quantos creem nisso? Diga amém. E diante da sua soberania, Ele faz com que todas as coisas sejam alinhadas para o cumprimento do seu propósito, para o cumprimento da sua vontade. Então, se nós pegarmos lá no início, quando Deus ele cria a terra, quando Deus ele decide criar o homem, Deus ele cria o homem com um propósito. Deus ele cria a terra com um projeto. Deus ele cria o homem com um propósito. Qual que é o propósito, pastor? Deus criou o homem para que o homem realmente possa ser a expressão de Deus na terra. Deus ele cria o homem para que o homem seja o seu conteúdo, seja a sua glória na terra que Deus criou. Fala assim: eu fui criado para ser a expressão de Deus na terra. Então, o projeto de Deus era que através do homem, a terra fosse dominada, a terra estivesse sujeita, e não só a terra, mas a criação e tudo que nela há, inclusive o diabo, porque o diabo já estava na terra. O diabo ele enganou o homem através da serpente. Então a vontade de Deus era que de fato o homem ele pudesse ser essa expressão da glória de Deus, para exercer domínio, mas também para sujeitar. Ou seja, Deus criou o homem para que ele pudesse reinar sobre a terra. Deixa eu te dizer algo. Esse homem está incluído eu e você. Você foi criado para reinar. Você foi chamado para vencer e reinar sobre as circunstâncias. As circunstâncias não devem ter domínio sobre a sua vida. As situações não devem prevalecer sobre a sua vida. Mas o contrário disso, você foi chamado para reinar. Você foi chamado para reinar. Interessante. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, presta atenção, o homem ele foi um ser criado, mas ao mesmo tempo ele foi um ser que foi revestido de uma glória. Como é que você acha que Adão lidava com os animais? Então, Deus criou todos os animais, sim ou não? Mas o leão continuava sendo leão, ele não mudou. O elefante era elefante, ele não mudou. O rinoceronte era rinoceronte, ele não mudou. Como é que Adão lidava com isso tudo? Por que que ele reinava sobre todas as coisas? Por que que ele tinha domínio sobre os animais? Porque ele era revestido de uma glória. Tá certo. Adão, em um momento, nós vamos ver isso, ele perdeu essa glória. Mas deixa eu te dizer algo, você também foi revestido de uma glória.
Hoje você pode reinar, não é porque você é forte, não é porque você é capaz, mas é porque você está revestido de uma glória que vem do céu. Você está revestido de uma glória que vem de Deus. Então o homem foi revestido dessa glória, para que ele pudesse reinar, para que ele pudesse expressar, para que de fato Deus pudesse ter um homem na terra. Ou seja, o homem seria Deus na terra, seria um representante de Deus. Mas o que acontece? O homem decidiu trair a Deus. O homem que foi criado para ser a expressão de Deus, o homem que foi criado para ser cheio da glória de Deus, para reinar diante de toda a criação, ele caiu, ele errou, ele traiu a Deus. Aquele que foi criado para ser um representante de Deus, se torna escravo do diabo. Se torna escravo do diabo. Mas deixa eu te dizer algo. Mesmo diante disso tudo, lá em Jó 42, versículo 2, a Bíblia fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deixa eu falar algo para você aqui. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei aonde talvez você parou no projeto de Deus, mas eu sei de algo: aquilo que Deus projetou na sua vida não poderá ser frustrado em você. Os planos que Deus tem para a sua vida não poderão ser frustrados, não poderão ser cancelados. Então, o homem, de alguma maneira, o diabo tentou paralisar o projeto de Deus. O diabo tentou impedir o alvo de Deus de ser estabelecido. Mas como os projetos de Deus não podem ser frustrados, e também porque o homem é alvo do amor de Deus, por causa desse tremendo amor de Deus, Deus, ele declara o seu plano. E ele declara literalmente para o diabo, para a serpente. Então, se você abre a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus, ele libera a primeira profecia que está na Bíblia. A primeira profecia é essa, Gênesis 3, capítulo 15. A Bíblia fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse vai te ferir a cabeça, e tu vai ferir o calcanhar. Eu achei uma tradução para esse texto que eu quero ler com você. Diz: e tu fizeste uma aliança com o homem, usando a mulher pelo engano entraste na terra. E eu te digo: eu usarei a mulher, e colocarei dentro dela a minha semente, não da semente do homem, porquanto a semente do homem foi corrompida, mas eu colocarei a minha semente dentro da mulher, e essa semente virá e será um homem, porque eu dei a terra aos filhos do homem, e essa semente vai destruir o seu poder. Então aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando a Bíblia fala que Satanás iria ferir o calcanhar deste homem, foi ali na cruz do Calvário. E essa ferida, ela durou 3 dias. Mas ao terceiro dia, essa ferida foi curada e ele ressuscitou. E ele ressuscitou, mas ao mesmo tempo, lá na cruz, foi onde Cristo esmagou a cabeça da serpente. Então, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós enxergamos que o diabo, ele fica sabendo do seu destino. O diabo, ele fica sabendo o que Deus vai fazer com ele, por meio do descendente da mulher. Por meio do descendente da mulher, ele ficou sabendo que um filho iria ser gerado. Ele sabia que esse filho viria por meio de uma mulher, mas ele não sabia que seria somente da mulher. Eu fico imaginando que ele achou que seria de um casal. E aí o que acontece? Adão e Eva então têm filhos. O que acontece? O diabo vai lá e ataca o primeiro. O diabo vai lá e ataca o primeiro, seduz Caim. E se você for olhar, a palavra do Senhor fala que Caim se tornou maligno. Maligno. Deixa eu te dizer, e essa batalha espiritual do diabo tentando paralisar, impedir que o homem fosse gerado, ela vai percorrer por toda a Bíblia até Cristo Jesus. Até Cristo Jesus. Na verdade, irmãos, a Bíblia é uma linda história, simplesmente mostrando que Cristo viria. Que Cristo iria vir para transformar. Para transformar. E aí então você pega a palavra do Senhor. Adão até Abraão. Segundo a ordem, a cronologia bíblica, tem ali uma separação de 2000 anos. Depois de 2000 anos,
Com Abraão, Deus começa a pôr em prática a sua aliança de sangue. Mas interessante, se você olhar, mesmo lá em Gênesis, quando Adão peca, o que Deus faz? Deus mesmo faz o primeiro sacrifício ali no jardim. Deus mesmo mata um animal, que eu acredito que seja o cordeiro. Para quê? Para que eles fossem vestidos. Então olha aqui para mim, o primeiro derramamento de sangue que aconteceu foi lá no Éden. Mas esse primeiro só estava apontando para o derramamento de sangue, que seria do Filho de Deus, para salvar eu e você. Para que nós pudéssemos ser salvos. Deixa eu te dizer algo, nós não estamos aqui hoje simplesmente para participar de algo natural. Nós não estamos aqui hoje simplesmente para tomar um cálice e comer de um pão e falar, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Essa é uma realidade nas nossas vidas. Cristo, Ele veio para salvar você. Cristo, Ele veio porque Deus tem um propósito. E olha aqui, o plano de Deus não mudou. O projeto de Deus é que você seja esse representante de Deus. O projeto de Deus é que você seja essa exata expressão da glória de Deus. Que você realmente possa ser esse instrumento do Senhor. Percebe? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Por que Deus derramou sangue ali no jardim? Porque Deus tinha uma aliança com Adão. Porque Deus tinha uma aliança com Adão. E diante dessa aliança, quando Adão pecou, ele deveria morrer. Mas o que acontece? Deus traz o substituto, que é o animal, que é o cordeiro, para morrer no lugar de Adão. Deixa eu te dizer algo, eu e você nós pecamos. Eu e você nós éramos rebeldes contra Deus. Mas por causa do amor de Deus por mim e por você, Ele traz um substituto. E esse substituto não é simplesmente um cordeiro natural, mas é o seu Filho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo Jesus que morreu na cruz, para que você não pudesse desfrutar de morte mais. Hoje, quando nós celebramos a ceia, nós estamos declarando o quê? Ele morreu para que eu possa desfrutar de vida. Ele entrou na morte para que eu possa desfrutar de uma vida abundante. De uma vida abundante. De uma vida abundante, essa é a aliança, sabe? Mas nós vivemos uma geração onde o homem não compreende mais a aliança. Nós vivemos um tempo onde o homem não é mais leal às alianças que são realizadas, nem no próprio casamento. Não compreende, não entende. E nós precisamos compreender, porque quando uma aliança ela é estabelecida, ela é para toda a vida. Mas a aliança que Deus estabeleceu na cruz do Calvário, ela é eterna. Ela é eterna. Deixa eu te dizer algo, por isso você pode ficar em paz e ter a sua garantia que você vai passar a eternidade com Deus, com o Senhor, porque é Ele quem garante essa aliança. É Ele quem garante essa aliança. A aliança é diferente de um contrato. Um contrato, quando eu não cumpro uma cláusula, eu fico desobrigado a viver com essa pessoa. Eu fico desobrigado a participar desse contrato. Quando eu não cumpro a minha parte, eu estou livre. Mas na aliança não. Quando eu não cumpro a minha parte, qual que é a pena? A pena é a morte. A pena é a morte. A pena porque eu não cumpri o contrato é a morte. Adão, lá no Éden, havia quebrado a aliança. Ele mesmo não morreu, mas Deus mandou o substituto. O animal morreu no lugar dele. Ou seja, o sangue foi derramado. E aonde há derramamento de sangue, significa que houve derramamento de vida, porque a Bíblia fala que a vida está no sangue. A vida está no sangue. Sabe, Deus ele decidiu fazer uma aliança com o homem. E não foi qualquer tipo de aliança. Foi uma aliança de sangue. Interessante. Se você pegar aí, você percebe. Tanto no mundo maligno, o diabo usa aliança de sangue. Quantas vezes eu estava realizando ali no encontro, ou até mesmo pessoalmente, pessoas possessas falando, eu não posso sair dele, porque ele me pertence, porque foi feita uma aliança de sangue, porque ele foi me consagrado por meio de sangue. O diabo usa isso. E se você for olhar, na maçonaria também usa alianças de sangue. Isso realmente tem o seu devido valor.
Aliança de sangue é algo que é sagrado, e presta atenção, jamais pode ser quebrado. Só pode ser quebrado por meio da morte. Uma aliança de sangue é onde tudo se torna comum. Presta atenção aqui, não conversa. Onde tudo se torna comum. Onde tudo realmente que é meu agora passa a ser do meu parceiro de aliança. Então presta atenção. Quando Deus fez uma aliança de sangue com você, por meio de Cristo, tudo que é seu passou a ser dele. Mas tudo que é dele passou a ser seu também. Como assim, pastor? Deus não precisa pedir mais para requerer algo seu, porque você pertence a ele. Mas o contrário também é verdadeiro. Deus pertence a você, e você pode pegar tudo aquilo que você necessita que é de Deus, porque as coisas se tornaram comuns. Hoje você pode ser curado, sabe por quê? Porque a cura é dele, mas não é só dele, mas é sua também, porque vocês são parceiros de sangue. Hoje você pode ter uma vida abençoada, próspera, um casamento feliz, é porque ele é quem abençoa, e você é abençoado, porque ele é o seu parceiro de aliança. Ele é o seu parceiro de aliança. O que nós vivemos hoje, e o que nós vamos celebrar hoje, é muito mais do que uma cerimônia. Foi Deus que estabeleceu. Deus, ele estabeleceu essa aliança, e essa aliança com o homem. E a nova aliança, na verdade, é uma aliança de sangue. Agora, como que essa aliança é estabelecida? Não tem como eu ler com você todos os textos que diz isso, mas eu vou falar um pouco disso na vida de Abraão. Mas há alguns rituais que celebram uma aliança de sangue. Então, o primeiro ritual que demonstrava uma aliança de sangue era a troca de túnica. Ou seja, dois parceiros de aliança ali, eles trocavam a túnica. E o que isso simbolizava? Quando eu tirava a minha túnica e passava para o meu parceiro, na verdade eu estava dizendo para ele: agora eu estou te dando a minha vida está nas tuas mãos. E o contrário também é verdadeiro, a vida do outro estava sendo dele. As vidas agora se tornaram comuns. A outra cerimônia que representa a aliança de sangue era a troca de cinto. Cinto é usado para dar firmeza. Às vezes eu esqueço de colocar cinto para sair de casa. E a gente fica com aquela mania de puxar a calça. Minha mulher fala: por que você não pôs o cinto? Cinto, ele simboliza firmeza, segurança. Ou seja, quando eu passo o cinto para o meu parceiro de aliança, eu estou falando para ele o quê? Eu estou te dando a minha proteção. Os seus inimigos também são os meus inimigos. Mas há outra cerimônia também, que é o sacrifício de animal, onde animais eram sacrificados. Sacrifício do cordeiro. Ou seja, o animal ele era cortado ao meio, partido em metades, e aqueles parceiros de aliança, eles caminhavam entre os animais, formando a figura de um 8, que aponta para a eternidade, que é algo eterno, que significa o seguinte: essa aliança não pode ser quebrada. A minha vida pertence a você, a sua vida pertence a mim. O significado dessa aliança é o seguinte: como esses animais estão mortos, eu morri para mim, você morreu para você, agora nós somos participantes da mesma vida. Somos participantes de uma única vida. Deixa eu te dizer algo. Teve um momento que Cristo morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, a vida dele se tornou a sua. Você morreu, ele morreu, eram dois. Mas agora você desfruta de uma única vida. A vida sua e a vida de Cristo, elas se misturaram. A Bíblia fala que nós fomos amalgamados a ele. Não tem como separar. Você de Deus. Você de Deus. Muitas vezes nós ficamos vislumbrados com pessoas sendo usadas no Velho Testamento. E é maravilhoso mesmo, milagres criativos, milagres que impressionam. Mas sabe algo? O Espírito Santo vinha sobre eles, não permaneciam. Hoje, Deus ele habita em você, ele não vai embora mais. Aquilo que os profetas viveram, você pode viver de uma maneira muito mais intensa, porque Deus habita em você. A sua vida não é sua mais, mas você vive com a vida de Deus em você. Você vive com a vida de Deus. É isso que simbolizava a cerimônia do sacrifício animal. Ou seja, eu morri, você morreu, agora nós somos participantes da mesma vida. Outra cerimônia que simboliza a aliança de sangue é o corte na mão ou no pulso. Até hoje isso acontece nos casamentos ciganos.
Então, quando alguém vai casar, pessoa que tem a cultura cigana, os noivos ali furam os dedos, e eles misturam ali, colocam o dedo um sobre o outro, misturando o sangue. Falando o quê? Que as vidas deles estão misturadas agora. Que eles não são mais dois, mas eles são apenas um, para viver uma única vida. Para viver uma única vida. E também tem a outra cerimônia, que é a cerimônia da refeição cerimonial, onde eles partiam o pão e bebiam do cálice. Eles serviam o pão e o vinho, é o que nós falamos, é o mesmo que aconteceu lá em Melquisedeque com Abraão. Melquisedeque serviu o pão e o vinho. Deixa eu te dizer algo, o mesmo aconteceu com Jesus. Por que nós fazemos isso todo mês? Porque Cristo estabeleceu essa cerimônia. Por quê? Porque essa cerimônia representa a aliança de sangue. Quando eles estavam comendo juntos, eles estavam dizendo: a minha vida se torna participante da sua. Nós somos participantes de uma mesma vida. Sabe de algo? Para um judeu, comida é algo muito importante. Refeição para o judeu é algo muito importante, é algo sagrado. Por quê? Porque refeição para o judeu é aliança. Por isso, judeu jamais vai comer com alguém que é impuro. Por isso que judeu você não vai perceber comendo em qualquer casa. Para um judeu comer com alguém impuro, isso é um escândalo completo. Por quê, pastor? Porque eles entendiam o significado da refeição. Eles entendiam o significado do alimento. Sabe, irmãos, hoje para nós ouvirmos, ou quando nós lemos na Bíblia, que os judeus ficavam escandalizados e falavam que Jesus comia com pecadores. Hoje nós não temos noção genuína do que era. Para nós hoje ouvirmos isso, ou seja, é algo comum, é algo trivial, não tem tanto valor. Mas para um judeu ver Jesus comendo com pecadores, o que os judeus imaginavam? E eles tinham razão. Como que o mestre come com pecadores? Na verdade ele está falando, como que Jesus faz aliança com pecadores? Como que Jesus se permite estar aliançado com os pecadores? Na verdade, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quando a Bíblia fala que Jesus comia com pecadores, na verdade a Bíblia está mostrando para que Jesus veio. Jesus está mostrando qual que é o tipo de gente que Jesus veio fazer aliança. Jesus não veio fazer aliança com gente perfeita. Jesus não veio fazer aliança com aquele que é puro. Jesus veio fazer aliança com o pecador. Por isso que ele era chamado de amigo de pecadores. Comia com os pecadores. Para os judeus eles não entendiam. Mas eu louvo a Deus, porque essa é a nossa história. Teve um dia que o Filho de Deus decidiu descer à terra para fazer aliança com gente que não prestava. E essa gente sou eu e você, cada um de nós, aqueles que não têm perfeição alguma, aqueles que não têm retidão alguma, mas são esses que o próprio Deus decidiu fazer aliança, decidiu realizar aliança, decidiu realmente fazer as alianças. Esses, se você for olhar na palavra do Senhor, esses eram os rituais de uma aliança de sangue. E Cristo, Deus tinha um propósito, Deus não abriu mão do propósito dele. Deus queria ter uma expressão na terra, Deus queria ter alguém para ser usado, canal de Deus na terra. Mas o homem agora era escravo, o homem perdeu a expressão de Deus. Como que Deus iria trazer isso? Sabe de algo, irmãos? O diabo entrou pelo engano. O diabo ele não entrou pela porta. O diabo ele entrou pelo engano. Deus ele não ia usar a mesma estratégia que o diabo usou. Deus ele veio de uma maneira legal. Sabe por que hoje você é salvo e você pode viver em paz? Porque Deus te salvou de uma maneira legal. Deus te salvou de uma maneira legal. Lá no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, abra sua Bíblia lá. A palavra do Senhor diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Ou seja, a terra foi dada para o homem. E para Deus agir na terra, somente um homem poderia ser o canal.
Somente um homem poderia ser o meio. Por quê? Porque foi Deus que decretou isso. Então, quando Deus resolve vir ao encontro do homem, Ele não veio pelo mesmo engano que a serpente veio, mas Ele veio pela porta. Ele veio pela aliança de sangue. Por que, pastor, que tem que ser uma aliança de sangue? Porque a terra, ela tinha um dono, era dos homens. Era dos homens. E como Deus deu a terra aos homens, somente um homem pode ser o instrumento de redenção. É por isso que Cristo se fez homem. Porque Ele entrou pela porta legal. Ele entrou pela porta legal, mas tem um problema. Esse homem não pode ser filho de Adão. Esse homem não pode vir com os meios naturais, filho de Adão, porque Adão ele foi corrompido. A semente de Adão está contaminada, está corrompida com o pecado, porque Adão também era escravo, assim como todo homem se tornou escravo. Então, se você olhar, a história diz isso. Todo aquele que era escravo, quando tinha um filho, o filho era o que também? Era escravo. O filho era escravo. Então, Cristo não poderia vir pelos meios legais, porque todo filho de Adão nasceu escravo. Deixa eu te dizer algo, essa era uma verdade. A Bíblia fala que todo aquele que comete pecado se torna escravo. Nós éramos escravos. Mas quando Cristo estabeleceu uma aliança comigo e com você, você se tornou rei. Você se tornou rei. Hoje você não é escravo mais de nada. Hoje você faz parte da realeza divina. Hoje você pode desfrutar da vida de Deus. Da vida de Deus. Então somente um homem poderia resgatar outro homem. E essa é a sabedoria de Deus sendo compartilhada, sendo vivida, porque Deus estabelece um plano. Deus ele não pode ir contra a sua palavra. E aí depois de 2000 anos, nós vamos lá para Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão. Para que Deus chama Abrão? Deus chama Abrão com um propósito: fazer uma aliança com ele. Fazer uma aliança, que por meio dessa aliança, Deus tem em vista a sua semente, que é Cristo Jesus. Deus tem em vista a sua semente, que é Cristo Jesus. E nós podemos perceber que a partir de Abraão, todo o povo de Deus ele é criado. Depois de Abraão, a nação de Israel ela passa a ser gerada. Mas tudo isso por que Deus faz? Deus faz visando Cristo. Deus faz visando para salvar o homem. Deixa eu te dizer algo. Todo capítulo que você lê na Bíblia tem uma única intenção: chegar a Cristo Jesus. Todo o Velho Testamento tem um único fim: apontar para Cristo Jesus, mostrar Cristo Jesus. Tudo o que acontece é simplesmente visando Cristo virá. Então, a nova aliança, que é Cristo Jesus, morrendo na cruz para nos salvar, ela começa em Abraão. É uma aliança abraâmica. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 3, 1 ao 3. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção. Deus chama aqui Abraão. Mas olha aqui para mim. Deus tem em vista é Cristo Jesus. Por meio de Abraão, Deus está vendo Cristo Jesus. Pastor, onde que a Bíblia diz isso? Abra a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Gálatas 3,15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo Jesus. Por que Deus chamou Abraão? Por que Deus faz uma aliança com Abraão? Porque o alvo de Deus é Cristo Jesus.
Olha aqui para mim, quando Deus vê Abraão, Deus vê a sua semente. Deus vê a palavra que ele lançou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então presta atenção, nós falamos aqui de pelo menos 7 rituais de alianças de sangue. E se você for observar na palavra de Deus, você vai ver cada um deles acontecendo com Abraão. Com Abraão. Então se você vai lá para Gênesis capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: Deus fala para Abraão: olha, eu sou o teu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Olha, a partir de hoje eu tenho aliança com você. Quem lutar contra você, vai estar lutando contra mim. Os seus inimigos serão os meus inimigos. E Deus promete a Abraão, as descendências dele seriam como as estrelas do céu. E o que Abraão faz? Ele crê. Ele crê. Ele crê que Deus iria fazer ele avançar, ele crescer. E aí chega um momento que Deus então manda Abraão separar os animais. Deus vira para Abraão e fala: olha, separa o novilho, separa o cordeiro, separa a rola, separa a pomba, corta esses animais das suas metades e coloca ele um ao lado do outro. O que Abraão entende? Abraão compreendeu: Deus quer fazer uma aliança comigo. Deus quer realizar uma aliança comigo. Abraão entendeu a mensagem. Deus estava vindo para realizar uma aliança com Abraão. Deus estava vindo para que ele pudesse lembrar dos sinais dessa aliança. E se você for olhar, não dá tempo de ler com você, mas depois você pode ler. A Bíblia fala que Abraão faz isso. O que acontece? A Bíblia fala que escurece. As trevas vieram sobre a terra. A Bíblia fala que os abutres vieram para tentar comer os animais cortados. Deixa eu te dizer algo. O que isso representa? Esses abutres representam os demônios que entenderam: Deus está vindo para fazer uma aliança com o homem. Deus está vindo para realizar uma aliança com o homem. O que Abraão faz? Abraão enxota esses animais. Abraão enxota esses animais. E aí então Deus chega. O que Deus faz? Deus faz Abraão pegar no sono profundo. Deus faz Abraão dormir. Interessante é que quando Abraão dorme, Deus estabelece aliança com ele. Mas aí Abraão acorda. E aí Abraão, quando olha para o sacrifício, ele tinha cortado os animais, tinha colocado tudo em ordem. Ele percebe que tem 2 pessoas caminhando entre os animais. E a Bíblia fala que um é o fogareiro fumegante e outro é a tocha de fogo. Pastor, o que isso representa? O fogareiro fumegante aponta para Deus Pai. A tocha de fogo aponta para Cristo Jesus, para Deus Filho. Isso significa o quê? Que na verdade, a verdadeira aliança feita lá em Abraão foi feita entre Deus Pai e Deus Filho. Jesus tomou o lugar de Abraão. Jesus tomou o lugar de Abraão. Para quê, pastor? Para estabelecer uma aliança com Deus. Por quê? Porque Deus não poderia caminhar junto com Abraão. Deus, se caminhasse junto com Abraão, o que essa aliança estava dizendo? O que é meu é seu. A minha vida é sua, Abraão, mas a sua vida agora é minha. Deixa eu te dizer algo: Abraão estava contaminado com a semente do pecado. A divindade não pode ter contato com o pecado. A divindade não pode ter comunhão com o pecado. Por isso que Deus trouxe o substituto, para substituir Abraão naquela aliança. Da mesma maneira, nós também fomos substituídos lá na cruz do Calvário. Nós éramos pecado, nós éramos malditos, mas Deus pega o seu substituto, que é Cristo Jesus, e coloca no meu e no seu lugar, se fazendo maldição, levando no seu corpo o meu e o seu pecado, para que hoje nós nos tornássemos justiça de Deus, abençoados por Deus. Então Deus, ele pega o substituto, que é Cristo Jesus. Cristo, ele toma o lugar de Abraão e estabelece uma aliança. Essa é a primeira questão. Deus não poderia realizar com Abraão por causa do pecado. Mas outro motivo é por quê? Porque Abraão jamais seria capaz de cumprir as condições dessa aliança. Abraão jamais seria capaz de cumprir os quesitos dessa aliança. Por quê, pastor? Porque Deus faz uma aliança eterna.
Presta atenção aqui. A aliança de Deus com você não é até que a morte os separe. A aliança de Deus com você é por toda eternidade. Por isso que a sua salvação está garantida, porque Ele é eterno. Ele é cabeça dessa aliança, e é Ele quem sustenta a aliança que foi feita na cruz do Calvário. Presta atenção, não sou eu e você que sustentamos a nossa aliança. Esse é o problema do legalismo. Esse é o problema da religião. O que é religião, pastor? É o homem tentando sustentar a aliança que é de Deus. É o homem tentando sustentar essa aliança, mas nós não somos capazes. Nós não conseguimos. Por isso que Cristo veio na cruz. Deixa eu te dizer algo. Sabe quem que vai sustentar a sua vida cristã? Não é o que você faz, mas é o que Ele fez na cruz do Calvário. É Ele que sustenta a aliança na cruz. É por isso que hoje você pode ter plena confiança. É por isso que hoje você pode ter plena confiança. E é assim que Deus realiza a aliança de Deus e o homem. Mas ao mesmo tempo, é uma aliança de Deus com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Sabe de algo? Cristo Jesus, Ele decidiu vir para celebrar essa aliança. Interessante, que aquela tocha de fogo que era Cristo Jesus, que estava caminhando entre as partes dos animais, Ele iria virar homem. Chegou o dia, numa certa Páscoa, no ano 30, em que lá no cenáculo, Jesus Ele ergue o pão, Jesus Ele ergue o cálice, e Ele vai dizer: este é o sangue da nova aliança. E essa nova aliança, eu e você, nós fomos inseridos nela. Nós fomos inseridos nela. Ele cumpriu todas as questões, Ele cumpriu todas as cláusulas. Por isso que você pode ter segurança nisso. Segurança nisso. Interessante, que Deus também, Ele muda o nome de Abraão. Abraão era Abrão, mas Deus então pega parte do seu nome, que na verdade é o nome impronunciável, e Ele coloca parte do seu nome no meio de nome de Abraão, e Ele põe o H. Para nós, na verdade, o H, ele não tem som, então fica Abraão. Mas na verdade não é Abraão, é Abrahão. Que na verdade a letra que foi colocada no nome de Abraão significa o sopro de Deus. O que é o sopro de Deus? É o Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo, sabe qual que é o selo da promessa, o selo que a aliança foi firmada na sua vida? Que Deus soprou a vida dele em você por meio do Espírito Santo. É por isso que hoje você pode ter certeza que foi firmada e estabelecida uma aliança com você também. Mas da mesma maneira que Deus, Ele pega o nome de Abraão, Ele coloca o nome de Deus em Abraão, Deus Ele pega o nome de Abraão. E Deus então Ele passa a ser conhecido como o Deus de Abraão. E aí mais adiante, Ele passa a ser conhecido como o Deus de Isaac. E mais adiante, Ele passa a ser conhecido como o Deus de Jacó. Por quê? Porque é o Deus que estabelece aliança entre as gerações. Deixa eu te dizer algo. A aliança de Deus não foi só com você. Foi com toda a sua geração. A nossa geração, a nossa família, antes de Cristo estava fadada ao fracasso, à maldição, ao divórcio, a tudo que não presta. Mas depois de Cristo, a sua geração vai receber da vida de Deus. O seu filho, os seus netos, toda a sua descendência, ela passou a ser abençoada. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, que segura e governa as gerações. E abençoa a nossa descendência. Quantos creem nisso? Diga amém. Essa é a aliança do Senhor para conosco. Essa é a aliança que foi feita para conosco. Então, nós precisamos perceber que essa é a vontade do Senhor. Deus então estabelece uma aliança de sangue. Deus estabelece uma aliança de sangue. E essa aliança diz o quê? Nada que Abraão me pedir vai ser negado. Mas nada que eu pedir para Abraão também pode ser negado. Interessante. Depois de 2000 homens, Deus tem um homem na terra, no qual agora ele pode ser usado. Deus agora pode entrar de uma maneira legal sobre a terra, via uma aliança de sangue. Nesse momento os filhos de Abraão se tornaram os filhos de Deus. E é interessante, talvez muitas vezes nós não entendíamos isso. Por que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra,
ele pergunta para Abraão. Na verdade, a Bíblia fala o seguinte, Deus fala, será que eu posso ocultar o que eu estou para fazer a Abraão? De modo algum. E se você for olhar, quem que definiu a destruição? Foi Deus? Foi Abraão. Por quê, pastor? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão. Então é claro, Abraão terá tudo de Deus sobre a terra. Mas a questão é o seguinte, diante do mundo espiritual, diante dos tribunais eternos, será que não poderia ser questionado? Tá certo, Abraão vai ter tudo de Deus, mas a recíproca é verdadeira. Você terá tudo de Abraão, Deus terá tudo de Abraão. Ou seja, essa aliança ela precisa ser validada. Essa aliança ela precisa ser provada. E aí, então o que é que Deus faz? Deus dá Isaac. Deus dá Isaac. Deus dá o filho da promessa. Interessante. Quando Deus vem avisar Abraão que vai dar um filho daqui a um ano, o que Abraão faz para Deus? Prepara um banquete. Deus almoça com Abraão. Olha aqui para mim. Para os religiosos, Deus é visto como alguém distante. Alguém que está sentado no alto, sublime trono e está muito distante de nós. Mas para aquele que Deus tem aliança, Deus vem sem cerimônia alguma. Deus vem para almoçar na casa de Abraão, para falar, meu filho, daqui a um ano você vai ter um filho. E porque a sua mulher está sorrindo por dentro, o nome dele vai ser Riso. Para toda vez que ela olhar para ele, ela vai sorrir de alegria. Esse é o momento. Ou seja, Deus dá o filho. Mas essa aliança para ser validada, o que acontece? Deus pede. Fala, faz o seguinte. Nós temos uma aliança. Então você vai me dar agora Isaac. Você vai me dar Isaac. Sabe, irmãos, na verdade o que acontece com Abraão? Simplesmente está mostrando o que iria acontecer com Cristo Jesus. Quando Deus vem falar para Abraão que Sara teria um filho, o útero de Sara estava morto. Abraão estava amortecido, mas simplesmente estava mostrando que o Messias viria também de um útero que estava virgem, de uma mulher que era pura. E o anjo iria falar para ela, você vai dar à luz a um filho. Jesus viria da semente da mulher, e a semente de Deus iria gerar esse filho, não da de Abraão, não por meio de Abraão. Por quê? Porque a semente de Abraão estava corrompida. Então Deus vira para Abraão e fala o seguinte, de acordo com a aliança, tudo que é de Abraão é de Deus. Deus vira para Abraão e fala, me dá o teu filho. Eu quero o teu filho. Interessante que Abraão não hesita. Por que Abraão não hesita? Porque Abraão é homem de aliança. Deixa eu te dizer algo. Nós precisamos saber que Deus tem uma aliança conosco. Quando eu sei da aliança que Deus tem com a minha vida, eu vou saber quem sustenta essa aliança é o Senhor. Eu vou saber o que Deus tem para a minha vida. Eu vou saber que eu posso desfrutar de tudo que Deus tem. Por quê? Porque é Ele quem sustenta. Essa, na verdade, é a ratificação da aliança. O homem terá tudo de Deus, como Deus terá tudo do homem. E aí, se você for lá para Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 4, não precisa abrir sua Bíblia, só anota. A Bíblia fala que Abraão, então, pega o seu filho e começa a caminhar com ele, um caminho de 3 dias até o sacrifício. Durante aqueles 3 dias, Isaac estava com a sentença de morte na cabeça. Mas quando ele chega em cima do monte, quando ele chega no pé do monte, aliás, ele vira para os seus servos e fala o seguinte, fala, olha, fica aqui vocês. Eu e o rapaz, nós vamos adorar, mas depois nós iremos voltar. Nós voltaremos a vós. Eu fico pensando o seguinte, como é que Abraão falou que ia voltar os dois? Abraão iria matar Isaac. Abraão estava indo para matar Isaac. Mas ele vira para os servos e fala, olha, eu e o rapaz nós vamos, mas já já nós estamos voltando. Como que ele iria voltar?
Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por que Isaque fez isso? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus: porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Deixa eu te dizer algo, sabe o que Abraão pensou? Se Deus matar, Deus pode devolver. Se Deus matar ele é poderoso para fazer ressuscitar, mas algo vai acontecer, a promessa de Deus não vai ser desfeita na minha vida. Deixa eu te dizer algo aqui, talvez tem promessas de Deus que estão mortas dentro de você, talvez tem palavras que já morreram dentro de você. Quero falar algo para você, quando você participar da mesa do Senhor hoje, creia que Deus é poderoso para ressuscitar, para trazer de volta as promessas que talvez já foram enterradas na sua vida, porque esse é o nosso Deus de aliança. Da mesma maneira que ele se dispôs a sacrificar Isaque, da mesma maneira que ele se dispôs a matar Isaque, ele fez isso porque ele cria que Deus poderia fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. E acontece o quê? Abraão levanta a mão para imolar. E aí o menino pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão se torna profeta. Abraão abre a boca ali como profeta, e ele diz o seguinte: Deus proverá um cordeiro para si mesmo, meu filho. O que Abraão estava fazendo? Abraão estava simplesmente declarando: Cristo virá, Cristo vai vir e vai ser o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, vai ser o cordeiro que vai cumprir os propósitos do Senhor. Na verdade, Abraão profetizou que ia chegar o tempo aonde o cordeiro seria imolado, aonde o cordeiro seria imolado. Ele era um profeta de Deus neste lugar. Então Deus grita, brata a voz e fala: basta, meu filho, não precisa. Por quê? Porque eu sei que essa aliança está selada. Tudo que você tem é meu. Deixa eu te dizer algo. Abraão não negou o seu próprio filho. Porque Abraão não negou o seu próprio filho, agora Deus está autorizado a não negar Cristo para você e para mim também. Cristo, ele veio pelos meios legais. Cristo, ele veio pelos meios legais. Como Abraão não negou Isaque, Deus não iria negar Cristo Jesus. Deus não iria negar Cristo Jesus. E aí então, depois de Abraão, mais 400 anos passa. E o povo então ele é escravizado no Egito por Faraó. E Faraó é um símbolo do diabo. E Faraó ele tenta da mesma maneira matar a semente que iria trazer Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele tentou de todo jeito e não conseguiu. E aí então, Moisés, depois que ele cria a lei, estabelece a lei, a nação de Israel é formada, o povo de Israel é estabelecido, Deus tem uma aliança com o povo de Israel. Deixa eu dizer algo para você, Deus continua tendo uma aliança com o povo de Israel. Israel é o povo de Deus. Não significa salvação, a salvação é por meio de Cristo, mas é o povo de Deus. É o povo de Deus. Mas chega um dia que lá em Belém da Judeia, um anjo aparece para a mulher e fala: o nome dele vai ser Emanuel, o nome dele vai ser Jesus, o nome dele vai ser Deus conosco. O que acontece? É Cristo vindo para estabelecer uma nova aliança, com base na aliança abraâmica lá atrás. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Sabe, já estou encerrando. É importante nós compreendermos algo. O anjo libera a palavra. O anjo libera a palavra. A mulher agora vai gerar o filho. Mas ela não vai gerar de uma maneira natural. Ela vai gerar pelo Espírito. Jesus vai ser gerado pelo Espírito. Ou seja, a porta foi aberta. A porta se abriu. E Cristo vem. E lá na cruz do Calvário,
Ele realiza uma aliança de sangue. Deixa eu dizer algo para você. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui para declarar que foi firmada uma aliança lá no Calvário, há mais de 2000 anos atrás. E essa aliança era Cristo dizendo: meu filho, a partir de hoje, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho pertence a você.